Nós estamos falando desde o princípio do ano e vamos gastar um ano inteirinho nesse assunto, hospedando a glória de Deus. Se você nasceu de novo, você já é um cristão, você hospeda a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a expressão maior da glória de Deus é Jesus. E ela está em você. Então você já hospeda a glória de Deus. Agora há um problema nessa história. Como é que você hospeda? Aí você pode ser um hospedeiro nota 10, ou pode ser um hospedeiro mais ou menos. Nós queremos ser hospedeiros nota 10. Amém? E é por isso que nós estamos estudando isso. Como hospedar a glória de Deus. Como é que a gente hospeda? O que acontece quando a gente hospeda a glória de Deus? De maneira que devemos hospedar? Quais são os princípios disso? E nessa manhã nós vamos ver Atos capítulo 5, versículo 12. Abra sua Bíblia aí. Atos 5, de 12 a 25. Amém, amém. Estão todos aí na mesma página? Pode ser página diferente, mas o assunto é o mesmo, né? Depende da Bíblia, do tamanho da Bíblia que você tem. Amados, quando hospedamos, está aí no seu boletim, que você recebeu quando entrou na igreja, na introdução, está aí escrito. Quando nós hospedamos a glória de Deus de maneira correta, seus impactos são tão transformadores que temos dificuldade de imaginar os resultados. Amados, presta atenção. A transformação que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, é de dentro para fora. Deus não quer mudar comportamento. Mudar comportamento é você fazer uma transformação de fora para dentro. Toda transformação que é de fora para dentro não persiste, não aguenta. Ela tende a voltar ao que era no princípio. Então a transformação de Deus é de dentro para fora. Amém? Essa é a transformação que Deus quer fazer. Então quando nós hospedamos a glória, os seus impactos são tão tremendos, tão transformadores, que temos até dificuldade de imaginar os resultados. E dois são os resultados mais impactantes de hospedarmos a glória de Deus de maneira apropriada. Primeiro, a transformação naqueles que hospedam. Amados, se você hospeda a glória de Deus de maneira correta, a sua vida nunca vai ser a mesma. Você vai ser aquilo que a Bíblia diz. A vida do justo é como a luz da aurora. A aurora é o nascer do sol. O sol vai subindo, vai subindo, vai subindo. E diz assim que vai subindo até ser dia perfeito na presença de Deus. Então a sua vida começa lá embaixo. Só uma luzinha, mas ela vai brilhando, brilhando. Vocês já notaram? Quem de vocês já viu o pôr do sol? É um negócio impactante quando você presta atenção. O sol nasce, só tem aquela luz assim, você ainda não vê nada. Mas de repente você vê aquela bola enorme, vermelha. E você não tem nenhuma dificuldade de olhar nela. Mas você já tentou olhar para o sol quando ele está a pino assim, a meio-dia? Sem óculos escuro. Já tentou olhar? É difícil por causa da luz total. Assim é o caminho do justo, diz a Bíblia. Vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. Eu não sei em que altura você está, mas se a gente tivesse um medidor para medir, o sol nasce aqui e ele vai a 15 graus, 20 graus, 30 graus, até ele ficar 90 graus. A estatura do varão perfeito é 90 graus. É reto aqui e reto com Deus. Reto com os homens, reto com Deus. 90 graus. Eu não sei se você está no 15, no 20, mas eu sei uma coisa. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós vai terminar. Deus não é aquele que começa um negócio e vai deixando para trás as coisas começadas. Às vezes nós fazemos isso. Começamos as coisas e vamos abandonando para trás, deixando para trás. Deus não é assim. Aquele que começou a boa obra em você vai terminar. Essa é uma afirmativa, não é um talvez. Ele vai. A palavra é vai. Ele terminará o que começou em você. Então, essa primeira fase da hospedagem é a transformação nos que hospedam a glória de Deus. E a segunda fase é a transformação naquelas pessoas que estão ao teu redor, em tudo que está ao teu redor.
em tudo que está ao teu redor. Quando a glória de Deus se manifesta, é um negócio tremendo. Eu lembro que antes um pouquinho de a gente vir para cá, nós estávamos no Brasil, tínhamos plantado a igreja lá em Foz do Iguaçu, Comunidade Evangélica das Nações, sem o nome por causa do Paraguai e Argentina ali, né? E tínhamos várias nações diferentes na igreja, e nós tínhamos uma reunião de oração, uma vigília de oração, que nós fazíamos numa chácara do irmão. Era um bosque bem fechado. Nós abrimos um caminhozinho estreito, que só passava uma pessoa. E lá dentro do bosque tinha uma clareira grande, onde nós orávamos. Nós íamos com a criançada, eu lembro. Os nossos eram pequenos naquele tempo, nós temos 4, nós íamos com aquela filhinha, íamos para lá, para orar. E sabe, amados, quando nós começávamos a orar, e a glória de Deus começava a vir sobre nós, a gente, antes de começar, estava tudo normal. Mas quando a gente orava e ia orando, de repente, amados, a coisa começava a brilhar em redor. As folhas do chão brilhavam, os troncos das árvores brilhavam, os galhos caídos brilhavam. Eu lembro do Felipe. Não sei se você lembra disso, Felipe, meu filho, lá atrás. O Felipe e o André pegavam assim uns galhos grandes, mas brilhando como se fosse fosforescente, e ficavam brincando de espada. Porque criança é criança. Nós saímos do lugar, tudo voltava ao normal. A glória de Deus em nós, ela é tão tremenda que ela pode transformar até coisas inanimadas, como folhas mortas no chão, galhos caídos. Agora você imagina o que a glória pode fazer na vida das pessoas. E nessa manhã eu quero meditar exatamente sobre isso com você. Porque quero dizer uma coisa para você. Esse é o plano de Deus para você. Põe a sua mão assim na tua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, aqui está a minha cabeça. O Senhor é o meu cabeça. Agora, Senhor, eu submeto a minha mente a Ti. Fora toda agitação mental. Senhor, toda preocupação mental. Eu vou receber a Tua palavra na minha mente. Põe a mão no coração e diga: ela vai cair no meu coração e ela vai produzir muito fruto. E eu vou hospedar a Tua glória. E a Tua glória em mim vai ser tremenda. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você esteja pensando: pastor, mas talvez para o senhor, talvez para alguma gente, assim, essas coisas podem acontecer. Mas eu sou um crente normal. Deixa eu dizer para você. O fato de você ser um crente, o fato de você ser um cristão, um filho, uma filha de Deus, já não é normal. Já não é normal. É sobrenatural. Então você já não é mais normal. E dentro da tua anormalidade, porque você agora se tornou filho, filha do reino, você está no reino de Deus, e dentro dessa normalidade ainda tem muito mais a normalidade, que é quando a glória de Deus invadia a sua vida, e você foi crescendo, como a luz da aurora, e a glória vai invadindo a tua vida, e ela não para. O desejo, olha, a Bíblia diz claramente: nós não somos dos que retrocedem. Não tem retrocesso. Deus não ama os que retrocedem. Nós não retrocedemos. A Bíblia diz: nós não somos dos que retrocedem. Então, quando você for subindo a glória de Deus e ela for enchendo a sua vida, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso que nós vamos ver hoje. Eu vou pegar um personagem da Bíblia, Pedro, para que vocês pensem na história do Pedro, como é que o Pedro era, e vou dizer uma coisa para vocês, honestamente: o Pedro era mais cabeça dura do que muitos de nós aqui. Era mais duro de lidar do que muitos de nós aqui. E veja o que aconteceu com ele por causa da glória de Deus. Quando ele começou a hospedar a glória de Deus. Veja aí no número 1 no nosso boletim que está aí, no nosso esboço. A primeira coisa, a transformação em quem hospeda a glória de Deus. Nós dissemos que há duas transformações, uma interior e outra ao redor. Então a primeira transformação é de quem hospeda a glória de Deus. Pedro, veja a transformação que operou em Pedro. Quem era Pedro? O versículo 15 do capítulo 5, que nós estamos aí, diz assim, aí nós estamos no Atos 5, versículo 15, leia comigo. Diz assim: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que
Ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse neles. E sabe o que acontecia quando a sombra passava por cima deles? Eram curados. Todos eram curados. Até a sombra do Pedro curava. Agora, como é que pode isso ter acontecido com um homem como Pedro? Porque não foi sempre essa a história dele. Assim, talvez não tenha sido sempre essa a tua história. Mas essa será a sua história, no nome de Jesus. Assim como foi a de Pedro. Porque se Pedro, aquele cabeça dura, chegou lá, eu e você chegamos no nome de Jesus. Vou ler algumas coisas aqui sobre Pedro, no Mateus. Mateus capítulo 15, versículo 16, diz que Pedro era um indeciso, com pouco entendimento. Se você abrir a tua Bíblia no Mateus, acompanhem comigo, aqueles que estão com as suas Bíblias aí. Mateus capítulo 15, nós vamos fazer algumas leituras. Eu só quero mostrar para você o Pedro antes da transformação. E depois quando a glória transformou Pedro. Capítulo 15, aliás 14, né? Versículo 28. Veja o que diz aí, ó. 28. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. E sabe quem estava lá? O Pedro. Ficou aterrado de medo, gritou: é um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora veja o 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando ele na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Jesus, salva-me. Pedro, o indeciso: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ir ter contigo. E aí Jesus diz: vem, Pedro. E aí o Pedro sai do barco, põe o pé nas águas e está andando sobre as águas. E vai andando e já está andando sobre as águas. Não sabemos, a Bíblia não diz quantos passos ele andou, mas pode ter certeza que não era muito pouco. Então ele andou sobre as águas e ele ia fitando Jesus. Mas sabe, ele era indeciso. Ele não sabia bem se ele ficava fito com os olhos em Jesus ou nos problemas. De repente, ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar na onda, na força das ondas, na força do vento. E sabe o que aconteceu? Blu, 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 blu. Alguém se identifica? Muitas vezes isso acontece com a gente. Pela fé nós saímos, mas a nossa fé vai ter um ponto. E aí então nós começamos a olhar os problemas. E os problemas, irmãos, a fé, ela olha para Jesus, não olha para os problemas. Amém? Então o Pedro era indeciso, não sabia bem se cria em Jesus ou se cria nos problemas. Ele tinha Jesus na frente dele, ele estava crendo e andando. Mas de repente ele começou a crer mais. Sabe por que ele afundou? Ele começou a crer mais no poder do vento e nas águas do que no Jesus que tinha mandado ele sair e andar, e ele estava andando. E aí ele afundou, indeciso. Alguém se identifica? Esse era o Pedro. Como é que um camarada desse chega a um ponto de que ele está andando na rua e as pessoas põem enfermos, macas do lado que o sol está vindo? O Pedro vai andar daquele lado, então vamos pôr a maca do lado de cá, porque o sol está ali e a sombra dele vai passar, vai bater nas pessoas e vai curar. Até a sombra cura. Como é? Por causa da hospedagem da glória de Deus. Não interessa o quão cabeça duro, o quão indeciso nós somos. Se nós hospedamos a glória de Deus, o nosso caminho é como a luz da aurora. É assim, o sol nasce e ele vai subindo, até ficar 90 graus. Dia perfeito na presença de Deus. Amém? Nós podemos estar no 15 graus, mas sabe do quê? Nós estamos subindo. Quanto que o Pedro estava aqui? Talvez nem em 15 graus ainda. Afundou. Agora veja o outro texto. Veja o Pedro, capítulo 15, versículo 16. Pedro era um cara indeciso, era um camarada com pouco entendimento. Vejam aí o capítulo 15, versículo 16. Opa, fechei aqui a minha Bíblia. 15, 16. Encontraram aí? Diz assim: Jesus, porém, disse... Olha aqui, ó.
Vou ler um pouquinho antes para pegar a história. Versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe os cegos guiarem os seus cegos. Deixe os cegos guiarem os cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão no barranco. Então Pedro lhes disse: explica-nos a parábola. Jesus disse: também vós não entendeis ainda? Um cara com pouco entendimento. Jesus tinha dado uma parábola aí atrás um pouquinho, e o Pedro disse: Senhor, saímos na mesma. Amados, quantas vezes nós vamos na igreja e saímos na mesma? Parece que a palavra não entra. Alguém se identifica? Eu me identifico, se ninguém mais. Às vezes eu ouço palavras tremendas, e sabe? E saio na mesma. Às vezes não entendi. Pedro era assim. Pedro era assim. Amém? Vamos para frente um pouquinho no Pedro. Pedro era instável. Capítulo 16. Vamos aí. Pedro, o instável. Capítulo 16, versículo 22. Veja o que diz aí no texto. 22. Jesus tinha dito para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E ele disse: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E deu as chaves para Pedro. Mas olha só o que aconteceu. Versículo 22, 21 em diante, para entender a história. Desse tempo em diante, Jesus Cristo começou a mostrar aos discípulos que era necessário seguir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado. E sabe o que Pedro tinha dito? A pergunta era, Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? Disseram um monte de coisa, tudo errado. Daí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? O Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe quem que é o Cristo? Aquele que vai morrer sem ter pecado no lugar dos pecadores. E aí então, depois que o Pedro respondeu corretamente, Jesus começou a dizer: então, se eu sou o Cristo, eu tenho que ir para ser o Cristo. Eu vou lá em Jerusalém, vão me pegar, eu vou me entregar, vão abusar de mim, fazer tudo o que quiserem, vão pôr coroa de espinho, cuspir em mim, vão me açoitar e eu vou morrer. E aí sabe o que acontece? O Pedro, que tinha dito quem ele era e que tinha ganhado as chaves, logo ali atrás, olha o versículo 22. Chamando Pedro à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando para Pedro, disse: arrega-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro, um instável, uma instabilidade total. Agora Jesus é o Cristo, mas não. Ele não é mais o Cristo. Como é que é? É o Cristo ou não é o Cristo? Uma instabilidade. Quem se identifica? Minha vida às vezes tem essa instabilidade. Se ninguém mais aí se identifica, eu me identifico. Minha vida às vezes tem essa instabilidade, sabe? Às vezes eu estou crendo tudo, lanço todas as minhas cartas nas coisas de Deus, mas de repente já quero ter algum controle. Sabe por que o Pedro disse isso para Jesus? Eu vou contar para vocês por quê. Porque o Pedro esperava que Jesus ia sentar no trono, e se você ler os textos para trás desse texto, e já tinham tido uma briga de quem ia sentar na direita e na esquerda dele. Agora Jesus estava dizendo que ia morrer. Se ele morresse, acabava com os planos do Pedro. E o Pedro disse: não, Senhor, isso não vai acontecer. Aí Jesus disse: é do diabo. Vocês estão entendendo? A instabilidade. Ora quer seguir o plano de Deus, ora confessa quem é Jesus, ora os meus planos são os melhores. Não vai te acontecer isso não, Jesus, porque eu vou sentar na tua direita, e aí a gente vai reinar, e eu vou ter uma roupa de rei, uma roupa de primeiro-ministro à tua direita, e o negócio vai ser bom. Imagine isso para um pescador, pobretão, a vida inteira. Mão calejada, sentado do lado direito do trono. Instável. Nós não sabemos se queremos as coisas deste mundo ou as coisas de Deus. Irmãos, vamos ser honestos um pouquinho, vamos fazer um exercício de honestidade aqui nessa manhã. Deixa eu fazer uma pergunta, não responda em voz alta, responda para você mesmo. Aonde você tem gasto 50% do teu tempo?
vamos dizer, 80% do teu tempo, nas coisas de Deus, do céu, que são permanentes, que é para onde você está indo, ou nas coisas aqui da terra? Qual é a porcentagem do tempo que você gasta com as coisas de Deus e com as coisas aqui da terra? Qual é a porcentagem? Fala para mim. Qual é a porcentagem? Gente, eu estou chegando nos 60. Sabe o que eu estou começando a fazer agora? O exercício do quanto mais eu vou. Porque eu já estou na contagem regressiva. Já estou, me acredite. Se eu levantar aqui a minha calça, você vai ver que eu estou com uma joelheira aqui, porque o joelho já está meio bamba, e assim vai. Mas, gente, é isso que vai acontecer com a gente. E sabe, alguém me mandou um texto um dia desse dizendo assim, olha, nós vamos para a terra mesmo e caixão não tem gaveta. Isso é, você não leva nada daqui. Então não é melhor gastar o nosso tempo com as coisas de Deus? Mas a pergunta é essa, exercício de honestidade. Quanto tempo você está gastando com as coisas de Deus? Quanto tempo você gasta em oração por semana? Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Porque é a palavra que limpa você. Amados, a coisa mais importante, a única coisa que não vai sair da tua vida é a palavra. É ela que te dá crescimento. Você não cresce sem a palavra. Quanto tempo tem gastado com a palavra? Como você tem visto as coisas que Deus tem posto na tua mão? Como propriedade do reino de Deus dele, ou eu mando e aqui eu faço o que eu quiser? Pedro, instável. Pedro fora do ar espiritual. Mateus capítulo 17. Estão lá comigo? Mateus 17, versículo 4. Jesus leva eles para um alto monte e Jesus se transfigura. As suas roupas são brancas como a alva luz. Sabe por quê? Porque ele estava a 90 graus. Jesus estava. Suas roupas brancas como a alva luz. Seu rosto brilhava como o sol. E aí aparece um negócio interessante. Elias e Moisés conversando com ele. Pastor, isso não é meio estranho? Não é estranho. Sabe por quê? Porque Moisés e Elias estão vivos no reino dos céus. E Jesus, então, abriu uma portinha para eles verem. Esse Jesus brilhante era o Jesus do reino. Deixa eu dizer uma coisa. Se Deus abrir a tua mente agora, e você realmente é um cristão nascido de novo, não estou dizendo convertido, convertido desconverte. Nascido de novo. Se você é um cristão nascido de novo, realmente filho, filha de Deus, se Deus abrir uma portinha assim no reino espiritual, você pode inclusive ver você lá mesmo. Sabe como é que você vai ver? Você não vai ver você como você é aqui. Porque ali nós tínhamos Jesus com as roupas dele, humana, o sandalhão dele, aquela coisa toda. Mas quando abriu-se e viu como era no reino do céu, como é que era ele? Roupas brancas como a alva luz, rosto resplandecente como o sol. Se abrir, você vai ver quem você é no reino. E vou dizer uma coisa, talvez você se espante por causa da baixa estima que nós temos. Se a gente for ver quem nós somos no reino, a gente vai dizer, não acredito que eu sou isso. Pode acreditar. Então, está ali Jesus transfigurado e agora veja o que é que acontece. Versículo 2 e 3. Apareceu Moisés conversando com ele. 4. Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Farei aqui 3 tendas. Uma será tua, e é claro nós também. Outra por Moisés e outra por Elias. Veja aonde a cabeça do Pedro estava. Moisés e Elias batendo um papo com Jesus. Se você estivesse lá, qual seria a coisa que você deveria fazer? Botar tuas antenas como se fosse um radar. Como eu gostaria de saber o que o Moisés e o Elias estavam conversando com Jesus. Não sei. Sabe por quê? Porque o Pedro estava com a mente dele em outro lugar. A cabeça do Pedro era fazer 3 tendas naquele monte. Veja se tem graça um negócio desse. Eu estou falando disso porque eu estou exemplificando como é que esse Pedro aqui chegou nesse negócio que a sombra dele passa. Sabe por quê? Por causa da glória de Deus. Talvez aí ele estava assim uns 15 graus, mas quando o Pedro chegou assim, até a sombra dele impactava. Quando você chegar assim,
até a tua sombra. Ó, teve um avivalista aqui nos Estados Unidos, um homem de Deus chamado Finney. O Finney chegou, presta atenção nisso, ele tinha tanto da glória de Deus, ele chegou numa tecelagem, naquele tempo, muito antigamente, tudo máquina manual, centenas de mulheres trabalhando nas máquinas. E quando ele entrou assim, uma delas olhou para ele com aquele olhar assim, cobiçoso, com aquele olhar maligno, lust. Olhou para ele. E aquele negócio impactou tanto o Finney. O espírito dele ficou tão impactado que ele olhou de volta para as mulheres. E no olhar do Finney, sabe o que começou a acontecer? As mulheres começaram a tremer, já não podiam mais pôr o fio na agulha, e aquele negócio foi se espalhando de uma para outra, e aí ninguém mais podia trabalhar, e elas começaram a chorar. É só você ler a vida do Finney. Sabe o que foi isso? A glória. Um olhar teu basta para uma centena se converter. Quando você estiver cheio da glória de Deus. A tua sombra é suficiente para curar. Amém? Então aí nós vemos aí o camarada fora do ar espiritual. Coisa tremenda acontecendo e ele fora do ar. Agora olha só. Vou mandar um pouquinho mais para frente. Mateus capítulo 18, versículo 21. Eu quero ler só mais um pouquinho, daí eu quero ir para outra parte. Não vou terminar tudo isso aí, ó. Escrevi no boletim para que você leia na tua casa o resto do Pedro. Você vê bem quem que era o Pedro. Mateus capítulo 18, versículo 21. Olha só que coisa interessante. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ele pecará contra mim e eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ai, 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 ai. O Pedro veio com peso perante Jesus e falou: Jesus do céu, 7 vezes eu vou ter que... Jesus falou: você está muito enganado. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Ó, que coração duro. Duro para perdoar. Entenderam? Por favor, leiam o resto em casa para vocês verem quem era Pedro. Vamos para o segundo ponto. A manifestação exterior da glória de Deus. Aí a glória de Deus estava no Pedro. E ela começou a manifestar interiormente, o interior do Pedro. Ele começou a ser transformado, como a luz da aurora. E sabe o que acontece? Quando você vai sendo transformado, há uma transformação que começa a ser manifestada no exterior. Então, olha só. A manifestação exterior da glória de Deus. Primeira coisa, versículo... Agora nós vamos lá para o nosso capítulo que nós começamos lendo. O Atos capítulo 5. Veja o versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Irmão, olha na tua mão. Por favor, olha na tua mão, assim, ó, igual eu estou fazendo. Olha nas tuas mãos, as duas mãos, olha. Tem alguma coisa aí, solta e olha nelas. Essas mãos são destinadas a serem as mãos de Deus. Sinais e prodígios estão na tua mão. Sabe por quê? Porque sinais e prodígios, irmãos, quando acontecem através de você, acontecem porque já estava dentro de você. Porque sinais e prodígios são uma consequência da glória de Deus. Tem gente que fica pensando, saindo por aí fazer milagre. E aí tem muita gente sem caráter fazendo milagre. E exercitando os dons. Aí você pergunta: pastor, o senhor endoidou de vez, né? Como é que gente sem caráter faz milagre? Leia a Bíblia. Diz aí no Mateus que no fim dos tempos muitos vão chegar para Jesus e dizer: Senhor, no teu nome nós curamos, fizemos milagres, expulsamos demônio. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Muito atento nisso. Não são os dons que dizem quem é você. É o teu caráter que diz que é você. Sabe de uma coisa? Os dons que você tem aqui na terra não vão ser levados aos céus. Lá não tem dons. Mas sabe de uma coisa? O caráter que você desenvolver aqui na terra é levado para o céu. Esse vai ser levado para o céu e vai ser sempre você. Entendeu?
Muita gente fica às vezes impressionada. Uma vez eu estava impressionado com os dons. E Deus falou comigo, mansamente, amorosamente. Deus disse, deixa de ser bobo. Porque eu estava na maior manifestação dos dons, aquela coisa. E Deus disse, deixa de ser bobo. E aí, Deus disse para mim, você lembra de um camarada chamado Balaão? Eu falei, lembro. Você está muito impressionado com os dons. Lembra da mula do Balaão? Eu disse, lembro. Eu dei dom de língua para ela. Até bicho tem dom de língua. Porque mula não fala língua de gente. Mula fala, é língua de mula. Não de gente. Mas o texto diz que a mula falou com o Balaão. Vocês estão entendendo? Muita gente quer ser aceito pelos dons, pelas habilidades, que não diz nada de você. O que diz de você é a glória de Deus, o quanto você está hospedando, como essa glória tem transformado você, como essa glória tem mudado o seu caráter, como essa glória tem transformado, é isso que diz. Amém? Então, sinais e prodígios começam a fluir do seu interior pelas suas mãos. Aleluia. Agora veja só a segunda parte do versículo 12. Olha o que diz aí. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Gente, uma das primeiras manifestações da glória de Deus são os milagres e as coisas que fluem por você. A segunda é a unidade. Gente, eu vou dizer para vocês, eu tenho orado por isso na minha vida. Porque o que eu tenho visto de gente começando a manifestar os dons e sobe, e quanto mais alto, maior a queda. O que eu tenho visto de gente descer de lá, como um foguete para a terra. E se você pensar um pouquinho agora, você vai lembrar de muita gente. Grandes pregadores, não precisa mais do corpo, estou sozinho. Grandes pregadores. Chega para pregar, a igreja inteira está lá, ele entra por trás, e aí tem guarda-costas esperando, e quando sai por aqui, para ninguém tocar nele. Quando Jesus era tocado por todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A coisa está invertida, a espiritualidade é enganosa hoje em dia. A verdadeira espiritualidade é aquela que começa com a transformação interior. Lá dentro de você, a glória de Deus te transformando. E ela produz unidade. Quanto mais crente o cara, mais dependente dos seus irmãos. Mais dependente. Porque independência é coisa de Satanás. Foi assim que Satanás, que era o camarada que louvava a Deus, o ministro de adoração de Deus, caiu. Porque ele quis ser independente. Entenderam? Vocês estão entendendo? Esse negócio é assim. Agora veja o versículo 13. Dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Por quê? Gente, por causa da espadão do rei. Juntar-se a ele era arriscar o pescoço. Eles estavam lá, eles eram destemidos, eles tinham ousadia e se juntavam publicamente, mas o povo tinha medo. Então, a ousadia que vem da glória. Se você hospedar a glória de Deus como deve hospedar, virá uma ousadia do Espírito Santo em você, que você vai se levantar e vai dizer. Ousadia. Amém? Como a de Jesus. Você vai ser como Jesus, porque a glória da gente transforma mais e mais a gente na imagem de Jesus, do Jesus que está lá dentro. Desculpe a minha garganta, irmãos. Aí, letra D aí nós estamos, né? A glória aumenta o número dos filhos do reino. Veja aí, ó. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor. Sabe, a manifestação da glória tem um objetivo. Não a tua glória, não a tua fama, não quem você é, mas agregar os filhos de Deus. Não expor a você, não fazer de você o showman, mas agregar filhos no reino. O grande plano eterno de Deus é esse, ter muitos filhos
Está lá em Romanos capítulo 8. Muitos filhos à semelhança do seu único filho Jesus. Esse é o plano eterno de Deus. E tem uma notícia para você. Deus tem muitos filhos que ainda não entraram no reino. Eles precisam entrar. Amém? Jesus disse isso de outra maneira. Tem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco. Me convém juntar. Só terá um rebanho e um só pastor. Agora versículo, letra E aí. Aí está até sobra, mas não é sobra, é sombra. Põe um M aí, porque no nosso português M vem antes de P e B. Não ponha N que vai estar errado. Ok? Sombra. Gostaram dessa? Ainda sei português. Até a sombra da glória produz clura. Amados, as pessoas vão estar esperando a tua chegada. As pessoas vão estar esperando você passar. As pessoas vão estar esperando uma palavra tua. E aí, sabe qual é a maior luta que você vai ter na sua vida? Não tocar na glória de Deus. Deus não compartilha a glória dele. Se em algum momento nós tocarmos na glória de Deus, a gente cai. Foi isso que o Lúcifer fez e caiu. A glória se vai. Estão entendendo? A glória resolve qualquer tipo de problema humano. Veja o versículo 16. Afluía tanta gente das cidades vizinhas, levando doentes, atormentados de espíritos imundos que eram curados. Não interessa se é demônio, não interessa se é doença, não interessa se é o quê. É curado. Enquanto eu estava escrevendo esse texto e orando, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse negocinho de escrever aqui no boletim não é muito meu estilo. Eu faço porque eu faço. Mas sabe do que eu mesmo gosto? Eu gosto de chegar aqui no culto, na hora do louvor, e nem saber o que eu vou pregar. Eu estudo a Bíblia, como se tudo dependesse de mim. Mas quando eu vou pregar, eu gosto de pregar como se tudo dependesse de Deus. E eu, por muitos anos da minha vida, fiz isso. Mas agora nós estamos querendo compartilhar com você, para que você veja em casa. Porque às vezes, uma vez que você escuta, não fixa. Então você leva aqui, você lê, você está tudo escrito aí, você tem como pegar o texto e voltar para trás, ler, reler, para que entre na sua cabeça, no seu coração, caia no coração. Então, eu estava até... Deixa eu te contar isso. Estava reclamando com Deus. Eu disse, Senhor, não estou gostando desse negócio novo aí, dessa história do boletim. Eu não estou gostando. Aí Deus falou comigo, ele falou assim, e qual é a diferença? Eu te dar na hora ou eu te dar 5 dias antes? O que você vai pregar? Eu falei, pensando bem, não tem muita diferença. Ele falou, então, se você tem um projeto, continua nele. E aqui é parte do nosso projeto. É você ser abençoado, levar para a tua casa, rever o estudo, todos os versículos aí, para você rever. E aí, ainda mais, nós fazemos uma coisa. Segunda-feira à noite, o estudo de hoje, essa palavra aqui, já está no website. Já está lá na nossa página da igreja. Para você ouvir, se quiser ouvir de novo. Todas. E no YouTube também. Ok? Então, olha, a glória resolve qualquer tipo de problema humano. Terceira coisa e última, hospedar e manifestar a glória de Deus tem um preço. Ah, pastor, não pode parar por aí? No ponto 2? Não dá para parar no ponto 2? Não dá, porque o texto não para no ponto 2. Entendeu? Deus vai para frente. Manifestar a glória tem um preço. E qual é o preço? Veja aí o versículo 17. O inferno se levanta e usa os seus filhos, usando pela inveja. Veja só o que acontece aí, versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, que eram a linhagem dos sacerdotes, tomaram-se de inveja. E sabe o que fizeram? Eles tinham poder para isso. Fizeram um decreto de prisão, aprisionaram os apóstolos, botaram eles na prisão. Que coisa tremenda. Prenderam os apóstolos, recolheram na prisão pública, botaram cadeado lá, cadeia, e deixaram lá, e diz, amanhã a gente trata com eles. E aí sabe o que acontece? Eles não entenderam
que se me prender, se prender você, se prender Pedro, está tentando prender a glória de Deus. Não existe como. Não existe como. Às vezes a gente diz, não, Senhor, cadeia não. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Paulo foi preso e foi para a cadeia. E sabe, daquela cadeião nasceu uma igreja. Lá em Filipos tem a carta de Filipenses escrita. E aí conta a história como é que a igreja nasceu. Nasceu na cadeia. Essa igreja que você está aqui hoje, não começou aqui. Sabe onde ela começou? Na sala de espera da UTI, do North Fulton. Quando o Felipe estava acidentado, quase morrendo, tinha batido o carro, quebrou a cabeça, saiu o cérebro para fora, perdeu o cérebro. Morreu 2 vezes na UTI, estava lá, os amigos dele começaram a ir lá. Conhece a história, mas alguns não. Nasceu na porta da UTI. Os amigos dele começaram a ir lá, começamos a falar de Jesus, e o grupo foi crescendo. Tinha dias que nós tínhamos 50, 60 gente lá. As enfermeiras perguntavam, mas o que é isso? Falavam, são amigos do meu filho, vieram aí. Mas o que está acontecendo aqui? Eu estou falando de Jesus para eles. E a maioria era crente. Eles falavam, então vamos ficar aqui orando. E a enfermeira que ficava ali na portaria, ficava todos os dias me perguntando, e como é que fomos hoje? Eu falei, fomos bem. Você orou, intercedeu. Foi assim que começou a igreja. Na porta do UTI, essa igreja. Entendeu? Então, Deus não é muito convencional nos planos dele. Deus só é convencional numa coisa. Ele quer encher você com a glória dele. Agora, como ele vai fazer o resto, ele é criativo. Se precisar ir para a cadeia, se precisar para a prisão, então botaram os meninos na prisão. Ok? Tentaram aprisionar os que estão cheios da glória. Gente, vou dizer uma coisa. Se você não estiver cheio da glória, é bom você pensar 2 vezes. Passa longe da cadeia. Porque senão você vai mofar lá. Você fica lá. Mas se você estiver cheio da glória de Deus, se tiver propósito, você entra e sai rapidinho. Olha, versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres e conduzindo-os para fora disse, vão e se apresentem no templo e digam ao povo todas as palavras da vida. Ninguém pode segurar a mensagem que vocês têm. Amados, Deus tem uma mensagem para vocês, na boca de vocês. Ninguém pode segurar. Não tem autoridade, não tem nada que possa segurar. Ninguém pode segurar. Então o anjo vai e solta. E olha, eles passam por lá, pela cadeia, e tinha guarda, tinha gente de plantão na cadeia. E eles passam e eles são invisíveis. Sabe por quê? Porque eles estavam no reino de Deus. E o reino de Deus, o reino dos céus, é invisível. E eles passaram. Lembra quando Jesus morreu e ressuscitou? Passa parede, passa... Estão entendendo? Então, o anjo vai e liberta. Sabe por que o anjo faz isso? Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora presta atenção nesse negócio. Que coisa interessante que está acontecendo aí. A Bíblia, eu pus aqui um negócio que nós com o rosto desvendado, mas ainda vemos glória como por espelho. Então o pessoal já estava com o rosto desvendado, mas eles ainda passaram por aquela cadeia e tal, e eles não viam ainda totalmente a glória de Deus, viam como por espelho, como eu e você hoje, nós vemos. E esse texto está lá no Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, se você quiser ler. Ok? Mas o reino de Deus se manifesta e não pode parar. Irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. Olha todo mundo aqui para mim. Não vou dizer igual eu disse para as crianças, né, que eu tenho uma barba bonita. Mas olha aqui para mim. Posso não ter uma barba bonita, mas é ungida. O óleo da unção já desceu por aqui. E veio na gola das minhas vestes. Pode ter certeza disso. Presta atenção. É importante isso. Preste muita atenção. Você é o mensageiro de Deus. Ninguém pode parar você. E Deus tem uma coisa que está dentro de você, que Deus quer espalhar para o mundo. Então nós temos que começar a nos arrepender dos nossos complexos de inferioridade, desse negócio, pastor, mas eu não conheço muito o evangelho. Não conhece? Então vamos conhecer. Pastor, mas eu não sou muito de oração, então vamos começar a ser.
Vamos para os montes. Aliás, irmãos, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Eu moro pertinho da montanha Quenessó. Está aí um desafio. Quem quiser subir o monte lá para orar, é bom. É safe o lugar, ok? É bom para orar. Temos que começar a voltar a subir monte. Estava falando com os irmãos aí, o Leandro. E nós precisamos começar a subir monte. Oração, ela faz a diferença. Amados, dentro de você está o reino de Deus, ele não pode parar. Ninguém pode parar. Agora olha para mim, tem uma pessoa que pode parar, você. O diabo não pode parar, as circunstâncias não podem parar, nada pode parar, mas você pode. Eu quero fazer uma pergunta, não responda para mim, porque eu não sou seu Deus. Eu só sou boca aqui, por enquanto. Talvez isso seja uma palavra até profética, mas escute isso. Como é que você está com respeito ao reino de Deus? Você está deixando ele fluir ou você está parando? Hã? Quando o reino de Deus parar na tua vida, você fica igual o mar morto. O rio Jordão descia lá de cima do norte de Israel, ele vinha e passava por um lago chamado Lago de Genezaré. Tinha peixe, muito peixe nesse rio, mas quando ele entrava no mar morto, não tem vida nenhuma. Nada, você não pega nada, não tem vida. Tem muito mineral, muita coisa valiosa, mas vida não. Se a glória de Deus parar na sua vida, morre. Porque o que mantém a glória é o seu caminhar para frente. É você subir como a luz da aurora. É isso que te mantém. No reino de Deus não há retrocesso e não há nem paradinha. Amém? A última coisa dessa manhã, a manifestação da glória causa perplexidade no mundo. 21 a 25, olha na Bíblia de vocês. Tendo eles ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Obediência. Chegando, pois, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o sinédrio, fizeram uma reunião geral, o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscar no cárcere. Essa é boa. Fizeram uma reunião, convoca a reunião, está todo mundo aí? Tá, todo mundo aqui. Então, busca os prisioneiros. Mandam buscá-lo no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere, primeiro, fechado, com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos, junto à porta, mas abrimos e não encontramos ninguém lá dentro. O seu lugar é o lugar onde Deus tem uma missão para você. Se a missão for no cárcere, você fica lá. Aí você faz com Pedro, canta louvores, Deus manda um anjo, faz um terremoto, abre tudo e converte o carcereiro e batiza o carcereiro. Mas se o propósito da tua vida não está lá, você precisa... Amados, eu quero terminar dizendo isso para vocês. Por favor, entenda isso. Deus tem um propósito. E o único lugar que o diabo não te quer é no centro do propósito da vontade de Deus. Ele não te quer lá. E o único lugar em que você pode fluir, o único lugar em que você pode se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Amados, give me a break, como dizem aqui, né? Você acha que você veio nesse mundo? Você acha que Deus não tinha mais o que fazer quando pensou em você e trouxe você nesse mundo? Estou muito sem o que fazer. Eu vou trazer o Pablo lá. Chamar o Pablo à existência. Aí vem o Pablo. Mas Deus estava meio sem o que fazer, não pensou num destino para o Pablo. Não pensou em algo para ele fazer. Gente, infelizmente a nossa mente às vezes pensa isso. Ou se não pensa, age como se fosse. Às vezes nem pensamos, mas agimos. Então presta atenção, você não é fruto do acaso. Deus que te trouxe nesse mundo tem um propósito para você maior do que você, no nome de Jesus. O propósito de Deus para você, para a tua vida, é maior do que você. Quem diria que o Pedro, aquele que nós lemos a história, quase toda, não lemos tudo, tem coisas horríveis para frente que a gente não leu do Pedro. Quem diria que ele se tornaria
quando estivesse no centro do propósito da vontade de Deus, alguém que quando passava até a sombra dele curava. Quem diria? Né? Você vai ver as cartas do amor. A primeira e segundo Pedro, o título das cartas é o amor. Agora presta atenção. Deus, quando pensou em você, tem um propósito melhor do que o que você tem para a tua vida. Eu quero convidar você para fazer uma coisa hoje. Pega esse propósito que você tem para a tua vida e faz assim, ó, nessa escrita que você tem na tua cabeça. Faz assim, enrola e na lata de lixo. E pega o propósito que Deus tem para você. E começa a ler o propósito, começa a andar nele. Deus tem para você. Ai, pastor, mas eu nem muito cristão sou. E daí, Jesus morreu para você antes de você nascer. 2000 anos atrás. Ele pensou em você. E morreu por você. E Ele quer cumprir esse propósito. Mas não pode ter dois propósitos, porque aí nós ficamos divididos. Ah, pastor, eu tenho a minha visão e eu quero andar com a minha visão. Deus pode ter uma visão para mim, mas eu tenho a minha visão. Então existe duas visões. Duas visões significa divisão. Dois é divisão. Nós, na maioria das vezes, somos pessoas divididas. Ficamos um pouco na visão de Deus e um pouco na nossa visão. Nós temos que amassar a nossa visão, jogar no lixo. Porque, gente, eu só quero dizer para vocês uma coisa. Sabe alguma coisa que eu fico assim? Eu fico, às vezes, dá vontade de dar um tapa num crente. Eu fico. Sabe por quê? Porque eu olho aqui na igreja, dá um tapa na orelha, pum, e dizer, acorda! Me dá vontade, eu estou sendo honesto. Sabe por quê? Sabe por quê que me dá vontade? Porque Deus tem um propósito tão grande. Deus tem gente aqui que Deus quer fazer milionários. Mas eles ficam no propósitozinho, ficam assim, no propósitozinho, na visãozinha que eles têm para eles mesmos. E ficam assim, ali, naquela coisinha. Amados, não dá vontade de dar um tapa na orelha e dizer, acorda! Olha, Deus me deu um dom chamado palavra de conhecimento. Eu não sou daquele que uma olhada para cá, revira o olho, dá uma profecia. Não sou esse tipo. Na maioria das vezes, Deus me faz entender as coisas e eu só digo quando Deus está dizendo, vai lá e diz. Eu aprendi isso. Que nem tudo que Deus mostra para você, você deve dizer. Eu olho para vocês e eu sei o que Deus tem para muitos de vocês aqui. E para uns eu já até disse. Deus precisa, sabe, de empresários. Sabe por quê, gente? Porque nós temos uma missão para cumprir. Nós precisamos de empresários crentes que amam a Jesus e que Deus é dono do seu dinheiro. Nós temos missões, eu estou acabando de voltar do Peru. Nós temos missões. Daqui a pouquinho nós vamos para a África, para Burkina Faso. Um lugar que não tem nada lá, esquecido de Deus. Nem propaganda da desgraça não tem. É tão desgraça que nem falar da desgraça deles falam. A gente fala da desgraça do Haiti, tem uma série de programas, mas aquela desgraça está esquecida. É tão desgraça que está esquecida. Sabe? Deus tem gente que Deus quer levantar. Deus tem gente aqui que quer escrever livros que se tornem best-sellers. Mas sabe qual que é a parte triste? Muitas vezes isso vai para o cemitério. Nunca se cumpre. Deus tem gente aqui que quer dar invenções. Tem um homem que um dia, homem que amava a Deus, eu quero terminar com isso. Ele estava orando ao Senhor, era pobre e disse, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo tanto e que eu amo tanto missões. Senhor, eu quero servir nisso, Senhor. E eu sei que o Senhor pode pôr as tuas coisas na minha mão. Então o Senhor faz alguma coisa comigo. Ele foi deitar. E ele teve um sonho. E ele levantou e o sonho, e ele desenhou o sonho que ele teve. Ele sonhou com um arco. E sabe quando você vai hoje nas lojas
Esses arcos que tem essas rondanas, invenção dele. Ele ficou bilionário. E ele foi um homem que mudou nações. Existe um outro chamado Neturnô, talvez vocês já ouviram essa história. Esse cara era um mecânico. Sabe, ele estava lá com o negocinho dele assim, ó, com a visão dele, lendo assim, mecânico, arrumando o carro, fazendo as coisinhas. Muito tempo atrás, ainda quando era tudo, não era eletrônico. Estava lá, fazendo a visãozinho dele, mecânico. Aí, um dia um pastor estava pregando e estava cheio do Espírito. E ele disse, não, a minha vida tem que mudar. E ele foi para o pastor orar. Ele disse, pastor, eu quero ser um missionário, a minha vida quer mudar. Aí o pastor, homem de Deus, cheio de discernimento, olhou para ele e falou assim, mas quem disse que Deus só quer missionários? Que tal se Deus quer alguém para levantar alguém para sustentar milhares de missionários? Se você for um missionário, seria uma bênção para Deus. Mas já pensou se você for alguém que sustente milhares? Você seria milhares de vezes mais bênção. O camarada Neturnô ficou impactado com o negócio. E ele falou, eu vou ser esse homem. Ele pegou o script dele, de mecânico, jogou no lixo e começou a ler o de Deus. A visão de Deus para ele. Começou a falar com Deus, a viver. Começou a fazer algumas maquinazinhas, e uma maquinazinha ali e outra aqui. Sabe quem é esse cara? O dono da Caterpillar. Caterpillar, aquele trator enorme. Na época das construções de rodovia aqui nos Estados Unidos, eles fizeram a maioria deles, das rodovias, as máquinas dele. Esse foi o homem. Ele sustentou milhares de missionários. Ele sustentou tanto missionário que no começo ele começava dando a metade do que ele ganhava, mas foi tanto o negócio dele que ele começou a ficar com 10% e dar 90%. Ele começou a ficar com o dízimo e começou a dar 90%. Sustentou milhares de missionários. Quero te desafiar a começar a ler livros sobre homens de fé. Leia o Finney, leia a vida do Neturnô, leia a vida de homens de fé, para inspirar você a jogar fora a tua visãozinha e entrar na visão que Deus tem. Você nasceu com um propósito maior do que você. E Deus quer realizar. Deus pode realizar. Não tem inferno, não tem demônio, não tem circunstâncias. Mas tem um que pode fazer falhar, você. Você tem essa possibilidade. Mas em nome de Jesus eu quero declarar para você que você não vai falhar.